Fala pessoal, beleza? Professor Marco aqui de Física. Vamos dar continuidade nos nossos estudos hoje, né? Começando aí a falar do ciclo de Carnot. Bom, mas antes vamos dar uma breve revisada no que nós estudamos até o momento, tá? Nós vimos o ciclo de Otto, né? Que é o ciclo que representa o funcionamento de um motor a combustão interna. Esses ciclos de 4 tempos, conforme está dado exemplo aqui no GIF, né? São geralmente os motores aí dos carros automóveis, o ciclo de Otto. Ele é constituído por 2 processos adiabáticos e 2 processos isovolumétricos, também chamados de isocóricos. Mas hoje nós vamos adentrar no outro ciclo, né? Para contextualizar a aula, o motivo da gente estudar esse ciclo, que ele é muito conhecido na termodinâmica, se tem a seguinte pergunta: como uma máquina térmica pode ser mais eficiente? Como nós podemos extrair, né, de uma máquina térmica mais trabalho? É isso que implicitamente essa questão está querendo perguntar. Nós temos um motor, nós sabemos que o objetivo de um motor é produzir trabalho. Ele adquire energia térmica de uma fonte quente, né, o motor térmico, e também, né, realiza trabalho com parte dessa energia. Faltou a letra I aqui. Com parte dessa energia, ele realiza trabalho. E nós queremos um motor mais eficiente, ou seja, um motor que pega uma quantidade de calor e realize o máximo possível de trabalho e desperdice o mínimo possível de calor para a fonte fria, né? Então, um motor desse tipo, quem estudou isso foi esse jovem chamado Carnot, né? Nos idos lá do século XIX, 1800 e pouco, na França. Foi um dos que estudaram a termodinâmica. E ele estudou um motor ideal, ou seja, um motor hipotético, que não necessariamente fosse real, mas um motor imaginário onde houvessem processos ideais, ou seja, processos que não desprendessem calor, processos que fossem fácil de recuperar a energia consumida. Como assim? Nos próximos slides vocês vão entender. O motor, o funcionamento de um motor, ele é feito por processos, né? Nós temos aqui, por exemplo, o processo isocórico, que é o isovolumétrico, quando você diminui a pressão mantendo o volume constante, né? O que acontece com a temperatura. Então, nós sabemos desde as aulas de gases ideais que um sistema termodinâmico ele pode ser representado por pressão, volume e temperatura, não é verdade? E que quando você muda dessas três características, você muda as outras características também. Se você mudar a pressão de um gás, você vai estar também mudando o volume dele, vai estar também mudando aí a temperatura, né? E existem processos, existem mudanças dessas variáveis, onde você pode manter uma delas constante. Então, se você muda, por exemplo, a pressão, mantendo aqui o volume constante, conforme está nesse gráfico, você tem um processo isovolumétrico, né? Iso quer dizer igual, volumétrico quer dizer volume, né? Então, o volume igual. Então, durante o processo onde houve a redução da pressão e a diminuição da temperatura, mantivemos ali o volume constante, tá? Temos um outro processo também chamado de adiabático, que é quando não ocorre troca de calor entre o sistema e o meio ambiente, tá? As variáveis elas mudam de valor, pressão, volume e temperatura, mas não há troca de calor com o sistema e o meio ambiente. É um sistema isolado, digamos assim. Bom, então o que é um processo? Então, são processos ideais. São processos reversíveis, lentos, né? Sem atrito e sem ser expansão livre. E nós vamos explicar isso daqui, o que são esses processos ideais desse motor, tá? Vamos dizer o seguinte, ó. Se você tem um motor igual esse aqui, por exemplo, vamos supor. Imagine só, qual que vai ter um rendimento maior? Nós estamos aqui querendo estudar qual é a máquina que tem maior eficiência, não é verdade? Qual que tem maior eficiência? Um motor que gasta energia, que desperdiça energia devido ao atrito entre as suas peças, ou o motor que ele está com suas peças todas lubrificadas? Qual que vai gastar menos energia para funcionar? Ou seja, qual que vai ser mais eficiente? O motor que tem suas peças lubrificadas.
pois ele não vai gastar energia, né, roçando as peças aqui quando elas estiverem girando, tá? Ele não vai esquentar, não vai gastar energia. Se houver uma falta de lubrificação, ou seja, se houver muito atrito entre as peças, vai haver um gasto adicional de energia para esse motor funcionar. Vai ser mais difícil de fazer essas peças girarem. Então, por isso que é bom um motor sem atrito. A justificativa, então, para o motor ser mais eficiente, o primeiro passo é ele não ter atrito, ou o mínimo de atrito possível entre suas peças. E os processos eles devem ser lentos e não devem ser também por expansão livre. Por que isso, né? Então vamos lá. Por conta do seguinte: se você tem, por exemplo, o que é uma expansão livre, né? Vocês vão me perdoar, tá? Todos os slides vão estar com a letra I faltando aqui em máquina, ok? Eu vou tentar corrigir isso daqui agora e já volto. Um minuto. Então é o seguinte, o que é uma expansão livre, né? Por que dentro de um motor nós não podemos ter ali expansão livre? Que é uma expansão que não é... Como é que é? Ela não é... Ela é uma expansão natural, tá? É uma expansão totalmente natural, não é uma expansão controlada. Bom, se você tem um gás, está confinado aqui num recipiente maior, mas ele está preso aqui com uma barreirazinha. E você vai soltar esse gás. Ele está aqui dentro, não está não está aquecido, nada disso, né? Não tem temperatura aqui, é só o gás preso mesmo, tá? E aí você solta essa barreira, esse gás ele vai se expandir, preenchendo, né? Preenchendo todo o volume do recipiente, ok? E a pergunta que é feita é: será que o gás retorna de forma natural ao estado inicial, que é esse estado aqui? Lembra que o motor ele trabalha, né, com ciclos. E o que é ciclo? O gás ele tem que expandir e ele tem que retornar ao seu estado inicial, todas as vezes, né? Porque são ciclos que se repetem que você quer que aconteça várias e várias vezes, né? Então se o gás ele se expandir de forma livre, tá? Será que naturalmente esse gás ele vai retornar para o seu estado inicial? Não vai, né? E além disso, ó, ele não gastou trabalho quase que nenhum aqui, ó, não gastou trabalho nenhum para se expandir. Ou seja, ele não estará realizando o trabalho, né? Ele não vai realizar trabalho, ele vai se expandir de forma natural. Mas para que ele possa ser retornado ao seu estado inicial, aqui nesse cantinho, vai ser preciso gastar um trabalho. Vai ser necessário gastar uma energia para comprimir esse gás novamente no seu estado inicial. Ou seja, no final das contas, a gente só vai estar gastando energia para o gás ficar retornando para o seu estado inicial, aqui no cantinho. E aí a gente solta ele para ele se expandir livremente, mas durante essa expansão ele não vai estar realizando o trabalho, né? Então não é tão interessante assim para o funcionamento de um motor que o gás ele se expanda livremente, tá? Se você tiver por exemplo aqui, se fosse um pistão, se aqui fosse a tampa de um pistão, vamos supor, né, fazer aqui um desenho assim. Se aqui fosse a tampa de um pistão, por exemplo, né? Vamos supor que essa tampa pudesse descer e subir, tá? Olha só o que você acha que ao ser expandido aqui, esse gás ele ia fazer essa tampa subir? Não ia, tá bom? Porque ele é uma expansão livre. Uma expansão ele não vai realizar trabalho, ele vai ocupar todo o volume do ambiente só. Acabou, entendeu? Então esse tipo de expansão ele não é interessante para uma máquina ser eficiente. Lembra que nós estamos, né, estudando quais são as formas de uma máquina ser eficiente. Então a primeira delas é: a máquina não é interessante ela ter atrito entre suas peças, e outra não é interessante que durante os seus processos ocorra uma expansão livre, porque senão o gasto vai ser apenas de se fazer esse gás ficar retornando para o seu estado inicial. Aí você libera o gás aqui na sua condição, né, de estar preso. Você libera ele vai se expandir livremente, não vai fazer trabalho no motor aqui, no cilindro, que é o principal, né, objetivo do motor. Beleza. E também não pode haver trocas de calor muito grandes, tá? Por exemplo, se você tem um cilindro aqui, ele está a 80 graus Celsius. Aí ele, né, naturalmente vai doar o seu calor, ele vai ceder calor para o meio ambiente. E, por consequência, se calor saiu, né, do cilindro, ele vai esfriar, vai ficar mais frio, né, vamos dizer assim. Será que, a pergunta então é essa: será que naturalmente o gás ele retornaria aos 80 graus Celsius? Será que ele iria retornar
naturalmente, de forma natural, aos 80 graus? Não. Seria necessário gastar um trabalho, uma energia extra para forçar esse calor a entrar de volta aqui, né, nesse sistema, para poder esquentar ele aos 80 graus que ele estava antes. Porque lembre-se, né, o motor térmico ele tem que retornar para sua condição inicial para poder recomeçar o ciclo. Então, se muito calor sai dele, né, vai ter que ter um trabalho vindo de fora, extra, gastar energia para fazer esse calor entrar. Porque naturalmente o calor ele flui do quente para o frio e não do frio para o quente. Não é verdade? Se você tem uma xícara de café, por exemplo, e aí, né, vamos supor aqui que você tem uma xícara de café. Vou fazer aqui, tá, pessoal? Não vai ficar muito bonito. E o calor ele vai o quê? Ele vai sair naturalmente, né? Porque a xícara ela tá mais quente. O calor vai sair para fora aqui, né? Sair para fora. Ficou uma redundância, mas o calor ele vai sair pro ambiente. Será que aí quando o café estiver frio, né? Quando o café estiver frio, será que o calor ele vai naturalmente retornar para o café ao ponto dele ficar quente de novo igual ele estava antes? Não, isso é muito difícil de acontecer, né? Isso não acontece. Isso só acontece mediante o quê? Um gasto de energia para fazer esse café esquentar de novo, né? E retornar aqui para a condição inicial. Então não é interessante que se tenha diferenças bruscas de temperatura nessa máquina ideal, nessa máquina super eficiente que nós estamos tentando visualizar aqui, tá bom? Não estamos preocupados se isso é fisicamente viável, se isso é humanamente possível. Mas dentro do campo das ideias não transgride nenhuma das leis da física, então está valendo. Se isso é possível de se realizar ou não é outra história. Então, por exemplo, qual que seria a maneira mais eficiente? Havia uma pouca mudança de temperatura. Porque se você tiver uma pouca mudança de temperatura, um intervalo de temperatura assim bem pequeno, tem como recuperar a energia de volta gastando pouco trabalho, gastando pouca energia ou quase nenhuma, né? Então tem como. É uma maneira mais eficiente ao ponto de que você pode considerar esse processo adiabático, não é isotérmico, como se não houvesse diferença de temperatura, porque foi uma diferença tão pequena, né? Então, quais são as três condições? Máquina de Carnot, né? Uma máquina que é super eficiente. Ela não deve ter atrito, não tem atrito, tá? Não gasta trabalho, não gasta energia devido ao atrito. Tem pouca diferença de pressão interna e externa, né? Ou seja, lembra daquele lance lá da expansão livre do gás? Então, tem pouca diferença, é um movimento muito lento, tá? Porque se for um movimento muito rápido, se ele se expandir de forma muito rápida, também não tem como recuperar ele para o seu estado inicial sem gastar um trabalho extra. Então, é interessante que seja uma expansão lenta, controlada, porque é possível retornar para o estado inicial sem gastar energia quase. Também, diferenças muito pequenas de temperatura, tá? Então, uma máquina de Carnot, né, nesse caso, ela tem diferenças pequenas de temperatura, ok? Então, nesse caso aqui, ela não tem atrito, né? Ela tem pouca diferença de pressão interna e externa, né? Eu coloquei um não aqui, mas eu vou até tirar esse não aqui, né? Porque, tudo bem, para o atrito ela não tem, né? Não tem atrito, tá? Não tem atrito, mas ela tem pouca diferença de pressão interna e externa, movimentos lentos, né? Ela vai ter uma expansão lenta e também vai ter pouca diferença, né, de temperatura, para não haver gasto desnecessário de energia quando for retornar o gás ao seu estado inicial. Beleza, então essas são as três condições: não ter atrito, movimentos lentos e pouca diferença de temperatura. E como que seria a visualização do ciclo de Carnot no diagrama PV? Se você não sabe o que é o diagrama PV, um eixo aqui, o vertical, representa pressão e o horizontal aqui é volume, né? Então lembre-se que nós podemos representar os processos que acontecem em um gás ideal através do diagrama PV, o gráfico PV, o comportamento do gráfico através do diagrama PV. Então vamos supor que você tem um gás aqui, né, de um motor aqui e tal. Ele está confinado, que um pistão, né, uma tampa que pode subir e descer. Ele também está entre duas fontes de temperaturas, e essas fontes de temperatura têm temperaturas são temperaturas próximas, tá?
são temperaturas mais ou menos próximas. Lembre-se que nós não queremos que haja diferenças grandes de temperatura durante o funcionamento do motor, né? Então tem que ser duas fontes de temperatura, uma quente e uma fria, porém temperaturas próximas. Então, primeiramente, o gás ele está ocupando o volume V1 aqui, né? Um volume V1 aqui, né? Ponto A, e ele recebe um calor Q quente, tá? Porque vem aqui da fonte quente, né? Do reservatório quente. Então ele vai receber um calor Q quente aqui. E, obviamente, nós sabemos que quando um gás recebe calor, uma das formas dele transformar esse calor é através do trabalho, né? Ele vai se expandir, ele vai para um volume V2, né? Ele vai para um volume V2 aqui, ele estava no volume V1, ele se expandiu, foi para um volume V2. Graficamente, o que isso significa? Que ele, né, passou do V1 e aumentou para o V2, né? Através de um processo chamado isotérmico. Mas, professor, ele não aumenta a temperatura quando recebe calor? Sim, ele aumenta, mas vai ser um calor muito pequeno, ao ponto de que essa diferença de temperatura ela pode ser desprezada, ser imperceptível. Então, é um processo isotérmico, tá? Um processo isotérmico é aquele processo onde não há variação de temperatura. Isso quer dizer que no volume 1 e no volume 2, no volume 1 e no volume 2, né? Volume 1, volume 2, a temperatura do gás é a mesma, beleza? E aqui é onde ele recebe o calor. Tá, mas aí ele vai parar de receber o calor e ele vai continuar expandindo um pouco, né? Ele vai parar de receber o calor e vai continuar expandindo até o seu volume V3. Vai expandir só mais um pouquinho. Esse processo do B para o C aqui é um processo adiabático. O que isso quer dizer? Ele expandiu sem receber calor, né? Lembre-se que adiabático é quando um gás ele passa por um processo sem haver troca de calor, ou seja, não entra e nem sai calor, né? Então o gás ele se expandiu aqui do volume V2 para o volume V3, né? V2 para o V3, sem trocar calor. É um processo então chamado adiabático. Aí depois ele vai jogar um pouquinho, né? Ele vai jogar o calor fora para a temperatura, para a fonte fria, né? Seria o meio ambiente no caso. Então ele vai passar aqui o calor para o meio ambiente, ok? Bom, quando ele passar esse calor para o meio ambiente, obviamente ele vai ser contraído, né? Ele vai contrair um pouco até o seu volume V3 aqui, né? O volume V3 ele vai passar então para o volume V3, né? Na verdade aqui está V3 a V4, né? Aí, pronto. Então ele vai passar do volume V3 para o volume V4, né? De forma também isotérmica, tá? Por quê? Porque ele passou pouca quantidade de calor, então podemos desconsiderar a variação de temperatura durante essa saída de calor que ocorreu. Porém, se fosse uma temperatura, uma quantidade maior de calor, aí sim, não era mais um processo isotérmico, né? Mas como aqui é um calor muito pequeno, né, que nós estamos trabalhando, então podemos supor que seja um processo isotérmico, tá? Não variou a temperatura do gás aqui enquanto ele estava no volume V3 para o volume V4, ok? Mesmo volume. E aí ele vai continuar, né, retraindo seu volume, mesmo depois de ter doado esse calor para a fonte fria, porém sem haver troca de calor, tá? Não vai trocar calor com o ambiente, então ele vai sair do V4 para o V1 novamente, né, retornando ali para o seu estado inicial para poder recomeçar o ciclo novamente, né, para o ponto A aqui, ele sai aqui do V4, né, do ponto D para o ponto A, para recomeçar o seu ciclo, né, e de forma adiabática, sem trocar calor. Então esse aqui é o diagrama do ciclo de Carnot no diagrama PV, né? Esse aqui é o diagrama PV do ciclo de Carnot, ok? Então é assim que o ciclo de Carnot funciona. Esse seria um motor mais eficiente possível. Lógico, dentro da nossa engenharia usual do cotidiano, nós não temos isso acontecendo, porque os processos ocorrem muito rápido, a variação de volume é bem maior, a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria também é uma diferença muito grande, né? Então assim, essa máquina de Carnot uma máquina ideal, uma máquina imaginária, seria uma máquina mais eficiente possível se fosse possível fazer um tipo de máquina igual essa aqui, né? Então e qual que é a eficiência dessa máquina, professor? A fórmula para se deduzir, não vou deduzir aqui porque é muito grande para deduzir essa fórmula e não precisa de saber a dedução toda. Mas olha só, a eficiência de Carnot é
1 menos temperatura fria dividido por temperatura quente, tá? Temperatura fria aqui é da fonte fria e temperatura quente da fonte quente. Então seria uma máquina de Carnot. E a eficiência dela, pessoal, chega em torno aí de 27%. Olha só, a máquina mais eficiente que se pode ter chega em torno de 30% de eficiência. É porque existe muito calor que é jogado fora no funcionamento das máquinas, tá? Devido ao atrito, devido a uma série de fatores, ok? Então aqui, comparando com o ciclo de Otto, que é o ciclo de combustão interna, né? Esse sim aqui é um ciclo que acontece na realidade, né? Nós temos dois processos isocóricos, isovolumétricos, né? E dois processos adiabáticos, aqueles que não acontecem trocas de calor. Já aqui no ciclo de Carnot nós temos dois processos isotérmicos e dois processos adiabáticos, ok? Bom, aí eu peço para vocês responderem o questionário, o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa podem me chamar e aí na outra aula a gente vai fazer um exercício, tá? Então, forte abraço para vocês, qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, tchau.